Boa noite. Na última quinta-feira, o casal, que há um ano atrás era formado pelo governador e primeira-dama do estado, foram parar na prisão para não comprometer as investigações do desvio de milhões de reais de recursos da saúde. Agora, a defesa do casal quer a liberdade de José Melo e Edilene Oliveira, que não tem prazo para sair da prisão. Há quase uma semana, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva do ex-governador José Melo e da ex-primeira-dama Edilene Oliveira. O ex-governador está preso no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e a esposa no Feminino, ambos na BR-174. A defesa ainda prepara um pedido de habeas corpus para ingressar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília em favor do casal, com a retomada das atividades normais após o recesso judiciário. Para tentar garantir a liberdade de José Melo e Edilene Oliveira, a defesa quer a estabilidade da justiça para julgar. Sem dar detalhes sobre os pontos observados no pedido de habeas corpus, o advogado José Carlos Cavalcante Júnior alega que os argumentos apresentados à justiça pela acusação não são corretos. O importante nessa circunstância é que não está sendo discutido no habeas corpus, e nem poderia, se José Melo é inocente. Ele é inocente, vai ser provada a sua inocência, porque na justiça atualmente você precisa provar que é inocente e não a justiça provar que você é culpado. Esse é o Brasil que nós temos vivido. Entretanto, para nós da defesa, a prisão foi arbitrária e ilegal. E os argumentos para isso constam da nossa peça a ser apresentada no TRF. Na decisão que decretou a prisão preventiva do ex-governador e da ex-primeira-dama do estado, a juíza Jaisa Maria Pinto Frache afirmou: o esquema montado para fraudar a saúde do estado do Amazonas mediante o desvio de verbas federais repassadas teve em José Melo de Oliveira e Edilene Gomes de Oliveira os seus idealizadores e líderes absolutos. Ainda de acordo com a juíza, o médico Mohamed Mustafa, que possuía contratos firmados com o governo do estado para prestação de serviços na saúde, havia sido escolhido por José Melo e Edilene para conduzir o esquema de desvio de verbas no setor, os quais escolheram a pessoa de Mohamed Mustafa para concretizar seu intento criminoso a partir da constatação de que o médico é dotado de personalidade declaradamente desviada dos padrões normais de conduta compatível com a lei e a Constituição, afirma trecho da sentença. Pelo Ministério Público Federal, a informação é diferente. Até o momento, as investigações ainda estão em curso, porém foi possível identificar já que existe, de fato, a integração na organização criminosa de principalmente José Melo, certo? Em que medida? Na medida em que ele foi recebedor de propina paga por Mohamed Mustafa e, além disso, existe também indícios de prática de crime de lavagem de dinheiro por parte de José Melo e sua esposa, né? Consistente, por exemplo, numa movimentação atípica de recursos. A ex-primeira-dama do Amazonas também foi presa preventivamente, suspeita de ocultação e destruição de elementos de provas e intimidação de testemunhas. Enquanto que janeiro é considerado o mês das férias para os alunos, para os pais o mês é uma maratona. Nessa época, eles lotam as livrarias pela procura dos materiais escolares dos filhos. Está o início de janeiro e as livrarias já estão assim, bem movimentadas, apesar de que o ano letivo da maioria das escolas começa no mês que vem. Olha a lista dos dois filhos da Tayane. Um está no primeiro ano do fundamental e o outro no primeiro do médio. Ela deve desembolsar mais de R$1.000. Não perdeu tempo e correu logo para comprar tudo. Eu evito o tumulto, né, de comprar em cima da hora. A gente enfrenta muito mais filas, muito mais transtornos. Então eu prefiro comprar antecipado para evitar esse tumulto. E assim, para deixar tudo em dias antes do tempo, para não correr atrás em cima da hora mesmo. Para os pais é um desafio mesmo. E quando o filho vem junto...
Aí já viu, né? O valor do material aumenta por conta dos gostos deles, pelos personagens infantis. Olha, o meu merece, porque ele é um excelente aluno e eu acho que tudo isso compõe o universo infantil, né? E a gente também não pode tirar isso da criança. E o Vitor Hugo pegou 5 cadernos com os personagens de games preferidos dele. O Link, mas o mais famoso é o Mario. E eu amo o Mario Kart, né? É muito legal, muita corrida. E esse é um mês bem movimentado para o ramo. Nesta livraria, as vendas aumentaram 100%. A expectativa para este ano é de faturamento ainda maior. Nós queremos esse ano, a mais do ano passado para esse ano, de 10% a 15%. Porque ano passado, devido da crise, né, alguns pais tiraram seus filhos de alguns colégios e esse ano nós estamos vendo a demanda melhorar. Então eu creio que esse ano vai ser bem melhor que o ano passado. E quando batemos os olhos nos preços, é preciso economizar. Aqui um lápis sai a 20 centavos, a caneta R$1, apontador também R$1, borracha R$1,10 e o caderno brochurão sai a R$ 4,50. Calculando tudo, R$ 7,80. Uma dica importante nesse período em que os pais vêm para a maratona de compra do material didático dos filhos é pechinchar bastante, para não ser pego de surpresa na hora que fechar a conta. É preciso pesquisar mesmo, porque com essa crise tem gente calculando tudo. O Taylor já passou em pelo menos 2 livrarias. Precisa dar uma olhada para ter noção de quanto vai dar o material do seu filho. E conforme for o que lhe ofereça o menor preço, você fecha lá onde ele oferece o menor preço. Procuramos os mesmos itens que pesquisamos na livraria passada. E não teve tanta diferença. O que saiu mais em conta aqui foram o lápis por 30 centavos e o apontador de 50 centavos. Com os demais itens, nossa compra ficou em R$ 9,40. R$ 1,60 a mais. Segundo o gerente, apesar da diferença, os materiais deles ainda são bem procurados. Temos um estoque bom para que venha abastecer, né, a população, né, que ainda não comprou seu material escolar. Né? O seu Antônio disse que economiza bastante aqui todo ano. A gente procura aquilo que seja melhor para a gente, mas na época do início de ano assim é complicado, né? E tendo uma loja que seja mais favorável, a gente dá preferência para a loja que a gente pode ter uma economia melhor. E não deixa para a última hora. Quanto mais tarde você for fazer a compra da lista do material do seu filho, as livrarias ficam mais lotadas. E você ainda corre o risco de ficar sem algum item, porque pode se esgotar muito rápido por conta da procura. A proliferação de caramujos africanos voltou a preocupar moradores de várias zonas de Manaus. Para combater o molusco, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade realiza ações de capacitação para moradores de comunidades que sofrem com essas espécies invasoras. Lixo e muita chuva nessa época do ano. Esses 2 fatores estão associados ao aparecimento de caramujos africanos na capital. Com acúmulo de lixo nos quintais, resto de comida, resto de alimento, tudo isso, terrenos abandonados, terrenos baldios, né? Tudo isso faz com que a proliferação aumente gradativamente, substancialmente, né, o número e a quantidade desses caramujos. Para combater o molusco invasor, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito ações de capacitação em comunidades em Manaus, que sofrem com o aparecimento de caramujos africanos. Para eliminá-los, basta utilizar luvas ou proteção com saco plástico, colocar o caramujo em uma sacola e despejar sal de cozinha ou cal. É importante que depois desses procedimentos, a carcaça do caramujo seja quebrada, preferencialmente com o auxílio de um pedaço de madeira ou pedra. Ao quebrar a carcaça, também se evita que ela sirva como reservatório de água para a proliferação de mosquito da dengue. O projeto chamado Formação de Brigada de Combate ao Caramujo Africano. Como é que funciona esse projeto? Os líderes comunitários ligam para cá, ou qualquer pessoa, associação, liga para a SEMA, através de um telefone que nós disponibilizamos já, que é o 3236-7420 ou 8842-2506, e marcamos uma visita técnica para que a gente possa agendar essa capacitação. O seu Edivaldo, que mora no final da rua São Timóteo, no bairro Nova Esperança 2, diz que quando chove a situação piora.
é que o lixo dos vizinhos desce junto com a chuva e vai parar direto no Igarapé. Tem que procurar limpar pelo menos nas suas casas para não deixar esse lixo descer. Aqui, ó, desce tanto lixo aqui que eu fico recolhendo. Ali você viu, são saquinhos, né? A Brigada da SEMA já passou por aqui, orientou e capacitou moradores da comunidade para eliminar os caramujos africanos. Eles fizeram uma demonstração como combater o caramujo africano. A união de Manaus para combater seria forte, para na verdade que evita muita doença que leva para dentro da sua casa. Resto de comida que traz o caramujo, fezes de rato. Uma forma de evitar que essas espécies invasoras apareçam é manter seu quintal sempre limpo e não deixar lixo nas ruas. Mais casos de doença de Chagas foram confirmados no Amazonas. Agora chegam a 7 o número de pessoas que contraíram a doença após a ingestão de açaí. 7 pessoas do município de Lábrea foram confirmadas com a doença de Chagas. Entre elas, uma criança de aproximadamente 1 ano de idade e 2 senhoras. Para a Fundação de Medicina Tropical, o caso é considerado surto pela quantidade de pessoas com a mesma doença entre si. Na ocorrência de surtos, o barbeiro provavelmente contaminou aquele alimento. No caso aqui, o mais incriminado é o açaí. Até agora nós só temos incriminado o açaí no Amazonas. O inseto vetor da doença de Chagas é o barbeiro. Ela é transmitida pelos parasitas presentes nas fezes desses insetos silvestres. A pessoa infectada pela doença de Chagas apresenta síndrome febril e pode ter diarreia, vômito, dores de cabeça e musculares. A suposição é que essas pessoas tenham contraído a doença via oral. É que os infectados relataram um histórico de ingestão de açaí. E provavelmente ele é triturado na hora do preparo do açaí. Ou ele já estava no fruto, que não foi bem observado, lavado, cuidado, ou ele caiu na hora que estava no batedor, porque o batedor fica aberto. Então a possibilidade é essa. De acordo com dados do Centro de Entomologia da Fundação de Medicina Tropical, de 2004 para cá, o Amazonas registrou 6 surtos da doença de Chagas e todos foram transmitidos pelo consumo de açaí. Os últimos surtos todos coincidiram com o início da safra do açaí. E o açaí é tirado da mata e ele é processado cru. E aí geralmente é feito em ambiente rural. Todos os surtos que nós tivemos foram em municípios do interior. O primeiro caso foi em 2004, no município de Tefé, com 9 casos. O segundo foi em 2007, no município de Coari, com 26 casos. 17 casos em Santa Isabel do Rio Negro, em 2010. Em Carauari, foram 12 casos no ano de 2011. Em 2015, novamente em Carauari, com 20 casos. E agora, em 2018, no município de Lábrea, com 7 casos. O fluxo de turistas cresceu desde o fim de semana em Manaus. É que está aberta a temporada de cruzeiros em 2018. No domingo, um navio oriundo da Oceania chegou à capital com mais de 970 pessoas a bordo e só em janeiro este número deve chegar a mais de 5.000. O primeiro navio de 2018 trouxe quase 1.000 turistas. Logo após o desembarque, esse grupo passou no Mercado Municipal de Manaus para conhecer o artesanato indígena. A cultura local chama a atenção dos visitantes estrangeiros. Bom para os comerciantes que podem ter mais clientes. Dá um fluxo maior, dá um movimento maior e sempre é bom receber essa turma de turismo. Um dinheirinho a mais. É um pouco a mais, é bem-vindo. Eles gostam do artesanato? Gostam muito, ficam impressionados. Tem coisas que eles gostam, só que eles não podem levar por causa da legislação deles lá, mas eles amam. Tiram muitas fotos até. Acabam levando uma lembrancinha? Sempre acabam levando alguma coisa, sempre. Esse veterinário veio com toda a família da Hungria. Para ele é uma felicidade poder conhecer a floresta e os rios da Amazônia. It's very, very interesting for us, this Amazon area. It's unique. No Amazonas, o Encontro das Águas e os passeios de ecoturismo, onde é possível nadar com botos e visitar comunidades indígenas, são os apelos principais, como sugestões de roteiros para passeio de barco. Os turistas, quando chegam aqui, eles têm voltado com muita frequência, né? E até em número maior,
né? E cada ano que passa, cada temporada que passa, chegam mais navios no Amazonas, né? Então eles vêm em busca justamente do nosso potencial, dos nossos atrativos. Não há nada igual à imponência e riqueza do Teatro Amazonas. Apreciado por pessoas do mundo todo, conhecer o lugar é um sonho realizado desses turistas. A professora de artes do Canadá ressalta que ficou encantada com a beleza do monumento. Na temporada de cruzeiros, mais de 5.000 turistas devem vir a Manaus somente no mês de janeiro e vão passar aqui pelo Teatro Amazonas, principal cartão postal da cidade. Ao todo, 5 navios chegarão neste mês à capital. A segunda fase da temporada 2017-2018 vai até maio. Grande parte dos turistas são americanos e canadenses. Até hoje, nesses navios que passaram, né, aqui, esse é o 9º navio que está chegando aqui, já injetou aproximadamente 12 milhões de reais na nossa economia. Até porque eles estão ficando mais tempo, mais dias aqui na nossa cidade. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Parintins, o tempo fica ensolarado. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Em Apuí, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. A mesma previsão para o município de Anamã, onde as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Estão abertas as inscrições para o Miss Amazonas 2018. Neste fim de semana, as 13 primeiras candidatas já selecionadas participaram da primeira reunião com direito à aula de passarela com a Miss Amazonas Juliana Soares, que vai entregar a coroa e a faixa este ano. Até o dia do desfile, que vai dar o título de mulher mais bonita do Amazonas em 2018, 20 candidatas devem participar da seleção. Neste fim de semana, 13 já começaram a troca de experiências com a Miss Amazonas 2017, Juliana Soares. Eu poder aqui falar um pouco da minha trajetória para elas, dar um pouco do que eu aprendi para elas, é muito gratificante. Eu acho que o conhecimento, quando a gente tem só para si, não vale de nada, mas quando a gente pode compartilhar isso que a gente aprende com os outros, aí sim vale a pena. Uma das novidades em 2018 é a participação expressiva de representantes da beleza do interior do estado. Valentina Cid, de Parintins, Marjorie Albuquerque, de Nova Olinda, Jaqueline Lopes, de Rio Preto da Eva, Beatriz Lopes, de Coari e Cíntia Martins, de Apuí, já se inscreveram no concurso. Eu tive a oportunidade de ir a alguns municípios, participar de festas, coroar rainhas, coroar misses, e fico muito contente, tanto das prefeituras quanto com a iniciativa privada, o comércio local dos municípios está apoiando a vinda dessas candidatas. Da capital, 8 meninas, entre elas a Miss Manaus, Thaís Bergamini, também participam do concurso. Fernanda Cunha, Pamela Tenório, Lilian Tavares, Ellen Falcão, Júlia Nicolau, Natália Porto e Yasmin Gadelha. Outras candidatas do interior devem se juntar ao concurso Miss Amazonas 2018. E para quem tem vontade de entrar no mundo das passarelas e disputar o título de beleza mais importante do estado, basta seguir as instruções do coordenador. Nós queremos que sejam moças de 18 a 26 anos, solteiras, não podem ter tido bebê, não podem ter filhos, e o principal é que ela queira muito ser candidata, ser a Miss Amazonas. O telefone de contato é 92 98404 9446. É um contato primeiro via WhatsApp, eu faço uma pequena entrevista, marco uma reunião e ela passa a fazer parte do processo, fazendo parte do grupo e dos ensaios. E
a partir de hoje o Band Cidade começa a falar de carnaval. Afinal, foi aberta a temporada da Folia de Momo no último sábado com a tradicional chegada da boneca Camélia, que recebeu as chaves da cidade. A folia foi grande no saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Mesmo antes da chegada da boneca Camélia, os foliões fizeram a festa. Cerca de 800 pessoas foram até o aeroporto de Manaus recepcionar a boneca Camélia. E bastou ela surgir no saguão para a folia ser completa. Como o rito é tradição, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, entregou as chaves da cidade para a Camélia. Sempre estive no aeroporto para receber a Camélia e para entregar a chave da cidade à rainha e ao rei do carnaval. Então está aberta a temporada da alegria, temporada do carnaval em Manaus. A boneca Camélia é considerada patrimônio histórico imaterial de Manaus. Desde 1958, a Camélia tem um papel fundamental no carnaval da cidade. Hoje a Camélia representa o único símbolo vivo do carnaval amazonense. Quem não conheceu as grandes bailes de festa de salão não conhece a Camélia, como não conheceu a Jardineira, o Zé Pereira, a Águia do Caçã. Enfim, a Camélia é hoje a única história viva do carnaval amazonense. A tradição de recepcionar a boneca Camélia acontece há 60 anos. A chegada de Camélia é o primeiro grito do carnaval da cidade, que deve se estender até o mês de fevereiro. E Manaus conheceu nesse fim de semana a Corte do Carnaval de 2018. A disputa para Rei Momo e Rainha do Carnaval foram bem disputadas. A disputa estava no gingado e na simpatia de cada candidato e candidata. Esse ano, a escolha da Corte do Carnaval de Manaus foi feita em duelo. Na primeira disputa, as mulatas de ouro botaram para quebrar. Depois foi a vez dos passistas de ouro mostrarem gingado no pé. De 2 em 2 eles foram competindo por uma vaga na realeza do carnaval. Aqui não engloba só as outras escolas do Grupo Especial. Aqui engloba todas as escolas de Manaus, inclusive aqueles grupos independentes. E é isso aí, o carnaval tá vivo, o carnaval tá forte e vai ser um espetáculo. Dia 10 de fevereiro, no Sambódromo, aqui é o pontapé inicial. A escolha do Rei Momo teve emoção do início ao fim. Esse é o posto mais disputado do Carnaval de Manaus. 5 candidatos entraram na briga pela coroa de Rei do Carnaval amazonense. E as batalhas foram disputadíssimas. Quatorze passistas também disputaram um trono, mas dessa vez de Rainha do Carnaval 2018. Duelos de beleza e samba no pé. Depois de quase 3 horas de batalha, 3 candidatas brigavam pela majestade do samba. Maili Menezes se consagrou pela primeira vez a Rainha do Carnaval de Manaus. Além de Mailin, a Corte do Carnaval de Manaus em 2018 vai ter Dalisson Neto como Rei Momo, Fabiola Torres como mulata passista e Jorge Mateus como passista de ouro.
A Corte do Carnaval tem a responsabilidade de representar todas as escolas de samba no dia do desfile lá no Sambódromo. O reinado dessa turma dura até o Carnaval do ano que vem. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.